Durante décadas, a capoeira foi colocada em uma posição controversa dentro do mundo das artes marciais. Para alguns, é apenas uma expressão cultural cheia de movimentos acrobáticos. Para outros, é uma das formas mais imprevisíveis de combate já desenvolvidas. Mas no ambiente mais exigente das lutas modernas, o MMA, surge uma pergunta inevitável. A capoeira realmente funciona em combate real ou foi neutralizada pela evolução do esporte? Se ela não funciona, por que alguns de seus movimentos aparecem em nocautes no mais alto nível? E se funciona, por que quase não existe como base principal entre atletas de elite? No episódio de hoje do Mundo Marcial, Combat Evolution, vamos analisar a capoeira sem romantismo e sem preconceito. Apenas uma pergunta importa: o que dela sobreviveu ao MMA moderno? A maioria das pessoas avalia a capoeira da forma errada. Elas perguntam se ela funciona ou não funciona como um todo. Mas o MMA não funciona assim. O MMA não avalia estilos completos. Ele seleciona ferramentas eficientes de cada sistema de combate. E quando a capoeira é analisada sob essa ótica, surge um ponto central: ela não é previsível o suficiente para ser ignorada. Seu maior valor não está na força dos golpes, mas na dificuldade que o adversário tem de entender o ritmo, o tempo e a direção do ataque. Enquanto muitos estilos trabalham com estruturas lineares e repetíveis, a capoeira quebra esse padrão com movimentação constante, mudanças de base e ataques de ângulos incomuns. Isso cria um elemento crítico no combate moderno: leitura tardia do ataque. E no MMA, isso significa tempo perdido. E tempo perdido significa ser atingido. Quando a capoeira é filtrada pelo MMA moderno, algumas ferramentas deixam de ser vistas como estilo cultural e passam a ser analisadas como aquilo que realmente são: princípios de combate aplicáveis sob pressão real. O ponto central aqui não é estético, nem tradição. É eficiência. E eficiência, no MMA, significa gerar vantagem com o menor risco possível. Ginga e movimentação constante. A ginga é frequentemente mal interpretada como uma espécie de dança de entrada. Mas, tecnicamente, ela é um dos conceitos mais interessantes da capoeira dentro do combate. No MMA, o lutador que permanece parado ou previsível se torna um alvo fácil. A ginga resolve exatamente esse problema ao manter o corpo em um estado constante de adaptação: mudança de base, mudança de ritmo e mudança de direção em tempo real. Isso cria 3 vantagens diretas no combate. Primeiro, dificulta a leitura do adversário, porque não existe uma posição fixa para antecipação do ataque. Segundo, reduz o timing perfeito para golpes retos, já que o alvo nunca está completamente estático. E terceiro, permite transições rápidas entre defesa e ataque sem necessidade de resetar a postura. Na prática, a ginga funciona como um sistema de microajustes contínuos, que mantém o lutador sempre fora do ponto ideal de acerto do oponente. No MMA, isso se traduz em algo simples, mas extremamente valioso: controle de ritmo e negação de leitura antecipada. Esquivas e saída de linha. Outro ponto forte da capoeira é a forma como ela entende defesa. Enquanto muitas artes marciais trabalham com bloqueio direto, a capoeira prioriza o conceito de não estar onde o golpe chega. Isso muda completamente a lógica defensiva. Em vez de absorver impacto, o corpo simplesmente abandona a linha de ataque. Isso não apenas reduz dano, como também cria novas posições de ataque imediatamente após a esquiva. O mais importante aqui não é só evitar o golpe, mas o que acontece depois dele. Ao sair da linha central, o capoeirista frequentemente já está posicionado em ângulos laterais ou inferiores, o que permite contra-ataques inesperados. No MMA moderno, isso é extremamente relevante porque muitos golpes são baseados em sequência e repetição. Quando o adversário erra o primeiro ataque e não encontra resistência, ele espera continuidade. A capoeira quebra essa expectativa ao transformar defesa em reposicionamento ofensivo instantâneo. Em termos técnicos, isso significa economia de tempo, preservação de energia e criação imediata de vantagem posicional. Chutes giratórios e ângulos incomuns. Os chutes da capoeira são, talvez, o elemento mais visível e ao mesmo tempo mais mal compreendido dentro do MMA. Golpes como armada, queixada, martelo e meia-lua de compasso não dependem apenas de força. Eles dependem de trajetória. E aqui está o ponto técnico mais importante. A maioria dos sistemas de ataques do MMA trabalha em linhas previsíveis, retas ou curvas curtas. A capoeira, por outro lado, utiliza trajetórias amplas, circulares e frequentemente fora do eixo visual central do oponente. Isso gera um problema para o adversário. O cérebro humano é treinado para reagir a padrões comuns de ataque. Quando o movimento foge desse padrão, o tempo de reação aumenta. Na prática, isso significa que, mesmo que o golpe seja percebido, ele é percebido tarde demais. Outro ponto importante é o uso do corpo como gerador de torque. Muitos desses chutes não dependem apenas da perna, mas da rotação completa do tronco e da transferência de peso. Isso cria potência explosiva, especialmente quando o adversário está focado em ataques frontais. No MMA,
Isso continua relevante porque força uma adaptação defensiva constante. O oponente não enfrenta apenas um chute, mas uma trajetória que não segue o padrão clássico de boxe ou Muay Thai. Rasteiras e quebra de base. Se existe um elemento da capoeira que é subestimado dentro do MMA, são as rasteiras. Diferente da ideia comum de derrubar o adversário, a lógica aqui é muito mais sofisticada. Interromper a estrutura de base no exato momento em que ela está sendo carregada de peso. No combate em pé, todo lutador depende de microinstantes de equilíbrio para transferir força. A rasteira da capoeira explora exatamente esse instante. Não é uma força bruta. É um ataque ao sistema de estabilidade. Quando bem aplicada, a rasteira não precisa derrubar completamente o oponente com impacto. Basta quebrar sua base e forçar uma recuperação desequilibrada. E no MMA, qualquer desequilíbrio pode abrir espaço para sequência de golpes, quedas ou mudanças de nível. O mais interessante é que esse tipo de ataque não exige proximidade total como no wrestling, nem troca direta de força. Ele explora o momento intermediário do movimento adversário, onde o corpo está mais vulnerável. Em termos práticos, isso transforma a rasteira em uma ferramenta de interrupção de ritmo. E no MMA moderno, controlar ritmo é tão importante quanto causar dano. Onde a capoeira perde eficiência no MMA. Nem tudo sobrevive ao ambiente do octógono. O MMA moderno é um filtro brutal de eficiência. Acrobacias e movimentos longos. Movimentos excessivamente amplos criam janelas de contra-ataque. No nível mais alto, isso é suficiente para interromper uma sequência inteira de ataque. Exposição a quedas. A dinâmica da capoeira, quando exagerada, pode deixar o centro de gravidade vulnerável. Contra especialistas em quedas, isso se torna um risco constante. Ausência de grappling completo. A capoeira tradicional não foi construída para controle de solo. E no MMA moderno, o chão representa uma parte decisiva da luta. Sem adaptação, essa limitação se torna evidente. A capoeira não desapareceu do MMA. Ela foi filtrada pelo MMA. O esporte moderno não rejeita estilos. Ele elimina excessos e preserva eficiência. E o que sobrou da capoeira dentro desse processo é extremamente relevante. Movimentação imprevisível, leitura difícil, ataques angulares, criatividade em situações de pressão e desequilíbrio do adversário. Isso transforma a capoeira em algo específico dentro do MMA, não um sistema completo, mas uma ferramenta de vantagem situacional. A pergunta inicial não era correta. Não se trata de saber se a capoeira funciona ou não. A pergunta real é outra. Em que momentos ela funciona melhor que outros estilos? E a resposta é clara. A capoeira funciona quando o objetivo não é trocar força com força, mas sim quebrar ritmo, gerar confusão, criar abertura e atacar de forma inesperada. No MMA moderno, onde todos estudam padrões, isso ainda tem valor. E talvez esse seja o ponto mais importante. A capoeira não compete com o MMA. Ela se adapta dentro dele. A capoeira no MMA não é uma questão de certo ou errado. É uma questão de adaptação. Nenhuma arte marcial sobrevive intacta quando entra no ambiente mais competitivo do combate moderno. O que sobrevive são os princípios mais eficientes. E a capoeira provou que possui princípios que ainda funcionam: movimento, imprevisibilidade e criatividade sob pressão. Ela pode não ser dominante dentro do octógono, mas continua sendo relevante onde o combate exige algo raro: pensar diferente. Se você gostou deste episódio, deixe o seu like para fortalecer o canal. Comente qual arte marcial você quer ver analisada a seguir. Compartilhe com quem também é apaixonado por artes marciais. E se inscreva no Mundo Marcial Combat Evolution para continuar acompanhando a evolução real do combate moderno. Até o próximo vídeo.